Boa noite, falar sobre motivação com vocês, que eu acho que é um período perfeito de falar sobre isso, né? Férias escolares, enfim, férias, as terapias, né? As terapias se interrompem muitas, e a gente chega num momento que muitos de nós acabam, assim, a criança tinha toda aquela dinâmica de terapia e muito cai em cima dos pais. E acaba sendo um momento de oportunidade de a gente ver alguns comportamentos, algumas questões na nossa criança, sem contar que é um momento da gente ficar mais sobrecarregado também, né? O que eu queria falar com vocês, que eu sempre fico falando para vocês sobre os 3 elementos da contingência, né? Que eu falo sobre o antecedente, sobre a resposta, sobre as consequências, e a gente sempre fica falando muito sobre esses 3 elementos. E o que permeia esses 3 elementos é a motivação. É toda essa motivação operacional, né? A gente tem que manter a criança motivada e engajada no que a gente está fazendo. Então, assim, é uma coisa muito difícil do terapeuta conseguir lidar com esse processo de motivação. E são vários elementos, ele tem que modificar o ambiente, ele tem que ser reforçador nesse processo. E não é uma coisa de uma hora para outra que isso acontece, isso daí ele é construído. Isso daí é através da gente estar sensível à criança, e a criança nos vê como um processo, como necessário no processo de terapia, né? E tem algumas coisas nesse processo inteiro que os pais, eles são essenciais. Então, assim, ou você como pai, como terapeuta, né, você vai passar toda essa jornada, ou você como item essencial na terapia, passando para os terapeutas algumas informações, que são assim, eu não consigo ver uma terapia que não tenha, que seja com sucesso sem o envolvimento dos pais. Então, o primeiro elemento que é muito importante nesse processo é conhecer a criança, conhecer os interesses da criança. O terapeuta ele vai conhecendo conforme o tempo, mas a questão é que muitas vezes na terapia o terapeuta já quer chegar dando demanda para a criança, demandando. Viu ali a avaliação de preferências que fizeram daquela forma seca. Eu detesto a avaliação de preferências, para vocês terem noção. Eu acho que elas não dizem muita coisa. Normalmente elas são muito falhas, é difícil uma avaliação de preferência ela ser efetiva mesmo. O terapeuta tem que ser muito sensível. E aí o que acontece? Aquelas avaliações que pega vários itens, coloca e vai fazendo o delineamento disso. Para a criança fazer tudo isso ali, a criança tem que ter um bando de comportamento por trás, de aluno, enfim. A melhor coisa é você entregar para os pais folhinhas assim, com itens para eles preencherem, para conhecer essa criança. Saber quais são os objetos que essa criança mais gosta. Quais são as brincadeiras sociais que essa criança mais gosta? Quais são essas pessoas favoritas? Quais são esses locais favoritos também? A gente tem que saber o onde, né? Onde são esses lugares? Quando a sua criança prefere ter certos itens de interesse, seja comida, brinquedo, quando ela tem acesso a certas pessoas que são favoritas, quando ela pode ter acesso a brincadeiras sociais. Então, por exemplo, se você está fazendo almoço, na hora que você está fazendo almoço, algumas brincadeiras sociais você não vai conseguir fazer. Então, é muito legal mapear isso. Por quanto tempo a sua criança fica engajada no que ela pediu? Então, por exemplo, ela pediu para ter acesso a um brinquedo. Quanto tempo ela ficou engajada nesse brinquedo? Não precisa ser um brinquedo, então um objeto. Ela gosta de tampinha, e você está com uma tampinha, e ela quer a tampinha. Você entregou a tampinha, quanto tempo ela fica envolvida com essa tampinha, brincando com essa tampinha? Então a gente precisa saber esse tempo que ela fica envolvida. Você vai fazer uma brincadeira social com sua criança, de cosquinha, de cambalhota, o que for. Quanto tempo ela fica envolvida nessa brincadeira social? Isso é muito, muito importante a gente saber, esse tempo que ela fica envolvida. Que mais? Do momento que você chegou com uma coisa que normalmente é de interesse da criança, essa caneta daqui é de interesse da criança, ela gosta de ficar balançando. Você apresentou essa caneta para a criança,
quanto tempo demora para ela perceber que você está oferecendo essa caneta para ela, que está ali disponível para ela. Isso é muito importante saber, essa latência de ela perceber que você está oferecendo uma coisa que ela pode ter. As pessoas também, entra uma pessoa que ela ama, a mãe, entrou no ambiente, quanto tempo ela rastreia ali e vê que a mãe está naquele ambiente. E outra coisa que é muito importante também, quais são as manifestações físicas que você acredita que sua criança está gostando de algo? Isso é muito importante. Ela normalmente sorri, ela faz sons quando ela tá com um item que ela gosta, ela faz alguma estereotipia quando ela tá com um item que ela gosta. Então é importante a gente listar essas coisas também. E as dificuldades, por exemplo, se um item é difícil dela obter, quais são as reações emocionais que ela tem, ou ela solicita, ela fala dá, ela aponta, ela insiste, como é que ela faz isso? Ela chora, ela se joga no chão? Conforme essa dificuldade para obter, como é que é a manifestação dela? E para esses itens? Ela tem item que ela olha assim, ela tá difícil de obter, ela tá bom, não quero. Mas outros ela vai, insiste, ela se joga no chão, ela quer tanto que ela grita. Então é muito importante a gente ter isso daí desenhado, porque isso mostra o quanto ela quer esse item também. Então até os comportamentos inapropriados vão nos trazer informações importantes sobre isso. E aí tem um autor que é muito, muito bom, que é o Robert, deixa eu até anotei o nome dele aqui, é o Robert Sharon, acho que se pronuncia assim, é muito bom o material dele. Ele delimitou 7 passos para a gente conseguir esse controle da criança, para a gente se envolver, para que a criança veja que nós somos importantes, que nós somos um elemento importante em todo esse processo. E ele começa falando que a gente tem que mostrar quem está no controle do reforçador. Se eu estivesse no lugar dele, teria escrito isso numa ordem um pouco diferente, tá, gente? Mas indo na ordem que ele traz aqui, ele mostra quem está no controle do reforçador. Então, a gente tem que modificar o ambiente e que a criança preste atenção nas consequências, enfim, como é que ele traz isso daqui, né? Essa primeira parte. Eu vou pontuando aqui para vocês. Vou pegar aqui. Então, assim, se a gente priva a nossa criança de alguns objetos que eles são preciosos para ela, né? Objetos que ela tem interesse, ela tem que seguir alguma instrução simples para a gente entregar. Então, a gente tá ali, por exemplo, a gente pegou o objeto que ela gosta e ela tem que se dirigir a gente para a gente poder entregar. Então, isso daí é um dos primeiros itens. Colocando num objeto transparente, para que ela acesse, ela tem que fazer essa solicitação de alguma forma. O segundo passo que ele traz é mostrar que a gente é divertido, que é uma experiência agradável estar conosco. Então, certos prazeres que a criança tem, que ela quer, a gente só obtém estando com a gente. Por exemplo, tá um programa favorito da criança e para ela ter acesso a esse programa, tá ali, pausado na TV, o programa favorito dela. Para continuar, ela tem que fazer alguma coisa e a gente vai e dá continuidade nisso. O próximo passo é que a gente tem que passar confiança para a criança. Então, se a gente fala para a criança que é para ela bater palma para obter alguma coisa, a gente tem que entregar essa coisa. A gente não vai fazer ela fazer vários passos para depois a gente entregar esse item preferido. Então, assim, nós temos que ser honestos com a nossa criança. Se a gente dá uma demanda, a gente tem que dar uma resposta, a gente tem que entregar o que a gente prometeu. O próximo passo que ele dá é sobre seguir instruções da maneira mais fácil que a criança consiga. Então, é o seguinte, se a criança tem um repertório de comunicação baixo, nós vamos reduzir o número de palavras. Então, ao invés de falar, faça isso, isso. E a gente não pode, por exemplo, aumentar essas demandas, nós temos que deixar elas de forma bem delimitadas
para que a criança consiga obter de forma efetiva o que ela quer no final. Então, ela ganhar um reforçador. Outra coisa que ele traz, a gente começa reforçando cada tentativa, mas com o tempo a gente vai esvanecendo isso, a gente vai deixando o reforçamento de forma mais intermitente possível. Ele fala sobre esse ponto que eu acabei de falar com vocês no início da live, sobre listar os reforçadores. É o 6º tópico que ele traz aqui sobre os passos, que a gente tem que monitorar os itens favoritos e prestar atenção o tempo todo nesse passo a passo. Então, isso é muito, muito importante neste processo em que nós estamos nos tornando uma parte essencial no processo terapêutico, né? E por último, mostra que ignorar a instrução não trará reforço. Quando ele traz essa parte, eu achei muito interessante, porque é muito normal acontecer os comportamentos de esquiva durante a atividade. Então, por exemplo, a criança, ela joga, por exemplo, ela não quer mais brincar e ela joga os brinquedos no chão e ela taca as coisas. E nesse momento, o que ele faz? Ao invés de você sair catando tudo ou encerrar a atividade ou forçar a criança a terminar a atividade, que isso daí não dá, você mostra que você tá no controle. E aí você fala, isso, empurra mesmo. Pode empurrar, mas ela não vai ter acesso ao reforçador. Você fala, não, empurra. Joga a caixa. Ou, por exemplo, a criança começa a atividade e ela já joga tudo no chão, você joga antes. Você já joga tudo no chão antes. E fala, joga, termina de jogar. Você joga um pouco e ela termina de jogar. Pronto, jogamos e agora a gente vai brincar. Então, você antecipa já esses comportamentos que a criança tem e mostra que você tá no comando ali, que você faz parte de todo esse processo. E aí, eu achei muito interessante essa tática, que, enfim, eu cheguei a testar aqui, eu achei muito, muito interessante. Você antecipar esses comportamentos, já mostrando que você faz parte do processo. Por exemplo, a criança quer fugir. Você nota que, assim, normalmente ela vai fugir tudo. Não, então acabou aqui. Ao invés de você já deixar ela fugir, encerrar a atividade, não entregar simplesmente o reforçador, não. Vamos levantar, vamos lá pra cozinha e pronto. Nós fomos pra cozinha, a gente volta pra atividade depois. Então, a gente já antecipa isso para que a criança, mas ela não vai ter acesso ao reforçador, mas ela vai ser uma fuga, entre aspas, mas é porque você está permitindo que essa fuga aconteça. Que ela entenda que isso daí está acontecendo porque você está conduzindo esse processo. Então, ela vai ver, eu quero deixar de sair da atividade. E a pessoa que está fazendo atividade comigo está deixando eu sair da atividade. Que legal! Ela não tá me amarrando aqui falando que eu não posso sair. Eu posso sair. Eu posso sair quando eu quero sair também. Mas ela vai me conduzir a isso. E ainda vai fazer uma coisa muito mais legal. Tipo, vou até a geladeira com ela. Então, eu achei muito legal esse último ponto que ele traz, é que se a criança, ela for fugir, se ela tiver... Mas assim, tem certos comportamentos que não, tipo agressividade. A criança bater e tudo, ele não tá indo para essa questão. Mas, por exemplo, se a criança, ela derruba alguma coisa, você vai fazer como você permitisse que ela tivesse derrubado. Isso daí eu achei bem interessante. A parte da fuga também achei bem bacana isso. E aí a gente segue, gente, porque esse daqui é uma das partes mais difíceis da terapia, é a gente manter a criança motivada por mais tempo. Isso no ensino de forma geral. Como é que... eu sou autista também. Como é que a gente consegue deixar a pessoa motivada? A gente consegue manter a pessoa motivada se, por exemplo, eu só fico motivada pelo outro se a pessoa tem algum interesse em mim, ou a informação da pessoa é extremamente relevante para mim. Vocês estão aqui na live porque essa informação está sendo relevante para vocês. Vocês estão motivados em permanecer nessa live, quem está permanecendo, né, na live,
porque o que eu estou passando para vocês é interessante, assim vocês estariam indo fazer outra coisa. Então, a gente tem que se perguntar o tempo todo o que nos motiva a continuar a fazer uma coisa. E isso vale para as nossas crianças também. Por que ela tem que ficar sentada ali com a gente fazendo uma atividade? É porque ela tem que aprender? Não, ter que aprender não é livro. Ele tem um livro, mas em inglês, que se chama... É a mesma coisa... Aqui, ó. Em português, a tradução dele é... Os 7 passos do controle, os 7 passos para obter o controle instrucional com o seu filho. Ele tem um artigo, ele é com base num artigo dele, que é do Robert Sherman. Sherman, não sei pronunciar isso aqui. Um nome complicadinho. Mas é simplesmente incrível esse artigo que ele traz. E nós temos que pensar muito, muito, muito nisso, gente. Porque as pequenas violências que vão virando grandes violências na terapia, elas começam de um terapeuta que não consegue ter esse controle instrucional. Por quê? Ele tá com tanta pressa em ensinar de qualquer jeito a criança, em dar instruções e que a criança faça, mas isso não se sustenta. Às vezes a criança pode até fazer por um tempo, mas isso não vai se sustentar ao longo do tempo da terapia da criança. Então, nós temos que saber dar o controle instrucional. E eu vou te falar assim, os pais, eles normalmente, eles dão um banho nisso. Pais que são empoderados de informação, pais que vão entendendo sobre análise do comportamento, eles dão banho em vários terapeutas, não em qualquer. Tem terapeutas que são realmente demais, assim, em relação a isso. Por quê? Porque normalmente você é a pessoa mais motivadora da sua criança. Você sabe o que ela gosta, você sabe o que ela não gosta, que isso é outra questão também que a gente sempre tem que estar em mente. Você sabe quando ela gosta das coisas, onde ela gosta. Então, assim, o tempo que ela demora, a gente observa todas essas coisas e acaba sendo muito natural pra gente todo esse processo. Então, nós temos que ficar bem atentos em relação a isso, porque nós acabamos, a gente que tem que levantar essas questões. O terapeuta, muitas vezes, ele não vai ter esse tempo com a criança para conseguir levantar todos esses pontos. E assim, conforme a gente vai se empoderando dessas técnicas, desse conhecimento, a nossa criança vai ficando cada vez mais envolvida e prestando mais atenção no que a gente tem a passar para ela. Só que eu só tenho um detalhe para lembrar para vocês. Muito do que eu falei agora, desses itens, foi desenhado para crianças. Crianças, pessoas, indivíduos, de forma geral. Só que aí a gente tem um quê, que é a questão do autismo, do TDAH, do deficiência intelectual, que mais? Enfim, transtorno de ansiedade. A gente vai tendo várias outras questões envolvidas também. Para a criança entender alguma perda auditiva, por exemplo. Enfim, várias questões envolvidas que essa criança pode ter, que esse processo desse controle instrucional, né, essa motivação na atividade, toda essa questão envolvida pode sofrer alteração. Então, por exemplo, vamos pegar uma criança que tem TDAH e tem hipotonia. Ela tem TDAH e ela tem uma hipotonia. E uma pessoa que tem hipotonia normalmente tem uma necessidade um pouquinho mais de movimento, né? A pessoa, por quê? Não consegue manter estático numa posição. Então, fica lá trocando de posição o tempo todo por conta disso. E, além disso, o TDAH também dá aquela complicada, né? Então, a gente tá com uma criança, às vezes, pequenininha, que a gente ainda não consegue ter o diagnóstico de TDAH, porque ela ainda é muito pequenininha. E ela tem esse cérebro que funciona diferente. E ela é autista ainda. Então, a gente tem todas essas condições envolvidas no indivíduo. E esse indivíduo, ele precisa de movimento. Aí você vai e fala assim, não, eu quero trabalhar com essa criança 5 minutos no chão. Aí você vai ficar lá
durante 2 anos trabalhando o comportamento de aluno dessa criança fica sentadinha, ela sofrendo ali sentada, e o resto você não ensina, porque você vai passar um tempão tentando isso. Então a gente tem que aprender a fazer um meio termo. A gente tem que saber o momento que a gente vai poder ter certas exigências da criança, até que limite a gente vai poder isso. Então, por exemplo, com meu filho, eu vou dar um exemplo como mãe, como terapeuta do meu filho, né? Eu não posso exigir nada que passe muito ali dos 2, 3 minutos de atividade com Aquiles. Então, passou disso, eu tenho que deixar ele voar um pouquinho, correr um pouquinho, andar um pouquinho, fazer a estereotipia dele um pouquinho, enfim. Eu tenho que dar um tempo para ele em relação a isso. Então, assim, a gente passou ali uns 2 minutos de atividade com ele, ele precisa de um tempo dele. E aí eu capto novamente a atenção dele. E ele tem que entender que esse tempinho que a gente que tá sendo liberado é porque eu estou envolvida em todo o processo. Eu falo, ok, filho, vai lá, corre. Aí ele vai, corre. Aí, vamos, vem cá, senta com a mamãe. Aí senta. Então, ele tá envolvido, ele sabe o momento que a mamãe vai chegar e falar, ok, pode ir lá, levantar. Aí você fala, nossa, que crueldade, né? Você tá mandando seu filho sentar, vir, mas é necessário. Se meu filho sai correndo na rua e eu falo, para, ele tem que parar, porque é perigoso para ele. Se eu falo pro meu filho que tá na hora do almoço e tem que sentar com a família, tá na hora da gente comer ali, que faz parte da refeição familiar, ele tem que respeitar, lógico, que vem das limitações dele, né? Que tem necessidade de movimento, para correr, para fazer outras coisas, mas a gente tem que trabalhar isso. Então, era isso que eu queria trazer aqui para vocês, sobre que a gente tem que começar ali rastreando todas as coisas que nossa criança gosta, que nós, os pais que estão aqui na live, são os melhores analistas para isso. Vocês vão saber fazer isso mais do que qualquer outro terapeuta, porque vocês ficam mais tempo com a criança. E esse período de férias, esse período de recesso de fim de ano, é uma ótima oportunidade para você responder quais, quando, onde, por quanto tempo, a latência, né? Quais são as manifestações físicas, quais as dificuldades. Então a gente levanta tudo isso em relação a todos os potenciais reforçadores da criança, as coisas preferidas, itens, pessoas, brincadeiras. A gente levanta todo esse repertório dela, conta a história dela. E eu na minha cabeça, assim, para a gente poder fazer um bom rastreio disso, a gente precisa de pelo menos 3 semanas. Por isso que eu falo que, assim, gente, eu já estudei, assim, já fiz curso sobre essa questão de levantamento de reforçadores, para analisar as preferências da criança. Já procurei bastante na literatura sobre isso. É legal, é bacana, mas eu acho que nada é tão poderoso como os pais observarem a sua criança ao longo do tempo. Observarem, levantarem isso, parearem com, ela gosta desse item nesse horário. Então, por exemplo, digamos que ela goste de comer um doce. Ela gosta de comer um doce e normalmente o doce que ela sempre pede para comer, um biscoito doce, alguma coisa assim, é sempre no meio da manhã. É sempre meio da manhã. E para quem ela pede normalmente? É pro pai, pra mãe, pra babá? Pra quem que ela normalmente pede esse biscoito doce? Ela normalmente come durante quanto tempo? Ou quantos biscoitos ela come? Então a gente vai levantando toda essa questão de quantidade, qualidade. Se você pegar esse biscoito que ela gosta muito, na hora que normalmente que ela gosta, e você oferecer na frente dela, quanto tempo ela demora para perceber que esse biscoito está sendo oferecido para ela na frente dela? Então, no momento que a gente se empodera dessas perguntas, que a gente tem acesso a esse questionário de perguntas, a gente consegue repassar para os terapeutas e é possível deixar a terapia mais efetiva, porque aí eles vão ter mais informações, ou nós como pais terapeutas, né, como coterapeutas. Ver aqui as perguntas, os comentários. Interessante saber que você é autista, sou sim, sou autista. Aqui, Gislaine.
eu tô no desespero, meu filho só fica com alfabeto e números, dorme com isso, leva pra escola, quer tomar banho, se eu tiro entre crise, não consegue interagir, não vai nas terapias sem as letras. Gente, essa história do hiperfoco, ela é complicada, né? Porque assim, ao mesmo tempo se fala que é uma vantagem para usar o lado bom, mas não é fácil, não é fácil. Principalmente essa questão da hiperlexia. A hiperlexia, ela é extremamente complexa de trabalhar, porque ao mesmo tempo é muito reforçador para todos, né? A criança gostar tanto de letras, de números, esse fascínio. Mas quando começa a ter prejuízos, tem que se trabalhar. Só que quando começa a ter prejuízos, normalmente já foi tão reforçado esse comportamento durante tanto tempo, porque, olha, você me contou que ele tem alfabetos e números, então ele tem vários itens desse. Então passou por um período que ele foi reforçado, você foi comprando por conta dos interesses dele. E a gente vai comprando mais, mas eu sei, porque o Aquiles ele tinha interesse em fitas. Gente, eu comprei carretéis de fitas pro Aquiles. Eu comprei várias fitas, dessas fitinhas de tecido mesmo para ele. E a gente vai comprando mesmo por conta dos interesses. E esvanecer isso precisa de estratégia. Nós tivemos que começar a usar, por exemplo, as fitas, as coisas, a gente foi esvanecendo aos poucos. Então, o que a gente começou a fazer? Pegar coisas mais poderosas como reforçadores, associado a algumas atividades, algumas coisas, e a gente foi removendo aos poucos essas fitinhas que ficavam espalhadas pela casa até não ter mais. Falar que ele não usa, ele pega, por exemplo, a orelha de um bichinho e começa a balançar. Então ele tenta procurar isso em outros objetos, mas já sacia ali e ele já parte para outro. Não é simples. Eu não tô querendo te dar receita de bolo, tá bom? Só para te falar que eu não tô querendo te dar receita de bolo. Deixa eu ver aqui mais. Que a Gouveia falou oi. Oi. Deixa eu ver aqui o que você falou. Gouveia. Hoje mesmo passei por uma situação de arrecadação por ter tirado um papel que ele estava balançando. Então, isso daí é um contexto. Eu não sei bem aonde você falou, mas assim, isso daqui possivelmente era uma estereotipia. Ele estava ali balançando o papelzinho. A gente não simplesmente toma da criança, né? Da mesma forma que a gente não gosta de, por exemplo, tá escrevendo e uma pessoa tome da gente alguma coisa e trate a gente como criança, né? A gente fala assim, tá tratando a gente como criança. A criança não gosta de ser tratada assim também, né? Então a gente tem que negociar com a criança essa questão de estar com papelzinho. Então, no início, a gente vai fazendo essa troca. É a minha vez, aí você toca, sabe? Você vai, toca e balança junto. Ou pega outro item igual, isso é engraçado, eu faço isso bastante com Aquiles, ele pira quando eu faço isso. Na hora ele fala, não é tão legal assim. Na hora ele acha assim, minha mãe tá me imitando, legal. Aí passa um tempo, ele já não tá tão legal minha mãe me imitando. Aí eu começo a imitar ele também, imitando o papelzinho. Depois eu largo o meu papelzinho quando eu conseguir a atenção dele e começo a revezar. Eu balanço o papel, ele balança o papel. E depois eu fico mais tempo com o papel, ele menos tempo com o papel, e aí eu começo a dar demanda no meio disso. Vai sendo uma dança, eu vou dando demanda pra ele. Então o custo dele ficar balançando esse papelzinho vai aumentando. Até que uma hora que ele fala, ok, não vou mais ficar com esse papelzinho balançando. Isso é só quando tá causando prejuízo, já tá chegando prejuízo, tá? Porque normalmente eu não quero que ele deixe de querer balançar o papelzinho. É só quando tá causando já prejuízo. Deixa eu ver se tem mais perguntas. Eu vi lá no início, já perdi que o pessoal entra, saiu. Então é isso, gente, que eu queria trazer para vocês. Eu achei muito, muito legal esse texto que eu li. Eu já tinha lido há muito tempo atrás esse texto desse autor. Foi muito legal reler agora com outros olhos, né? Depois de ter passado por alguns cursos, uma vivência diferente.
E uma vivência como terapeuta também, reler. Foi muito bom esse Os 7 Passos para Obter o Controle Instrucional com o Seu Filho, do Robert Sharon. Me corrijam se eu estiver errada, mas eu acho que essa que é a pronúncia. E é isso que eu queria trazer para vocês, gente. Um ótimo finalzinho de quinta-feira e bom descanso. Até mais. E Feliz Natal, caso a gente não se encontre novamente. Até!